frente para continuar vendo vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. Oi? Tá dando pra ver sim, Fábio. Beleza. Ô, Gustavo, teu áudio tá meio estranho, eu não consigo te entender, tá? Só para te saber. Bom, pessoal, como eu resolvi fazer a explicação, graças à demanda aí do Daniel, né? Ele perguntou sobre como é que é a funcionalidade dos part types, né? Então eu aproveitei também e fiz um vídeo lá pro meu canal do YouTube. Então, pra gente entender como é que funciona isso aqui, tá? Deixa eu aproveitar, vou usar o mesmo PowerPoint que eu, que eu usei lá para criar o vídeo. Apesar de estar em inglês, aí eu vou falando em português aqui. Peraí, deixa eu achar. Fábio, você vai gravar. Tá gravando, tá gravando, Ah, tô então gravando. beleza. Tá? Tranquilo, não te preocupa. O pessoal às vezes fica preocupado, eu vou precisar sair ou coisa assim. Eu sei, a ideia é deixar gravado também para que os outros do grupo possam ver, né? E até quem já viu relembrar. Sim, sim. Então a ideia aqui é explicar um pouco sobre os part types, né? Porque os part types não tem muita explicação, é bem ruim de achar, né? O Daniel, pelo jeito, gastou um tempo garimpando aí e teve dificuldades, tá? E é assim mesmo. Então, o que a gente tem? A gente tem 8 opções, né? Oito opções para colocar nos part types, que é o Attach to, o Breaks into, Handicap, Inline Sensor, Normal, Sensor, Valve Breaks into e o Valve Normal. Alguns, pelo nome, dá até para imaginar o que acontece, outros é meio difícil de entender ou até mesmo de imaginar o que vai acontecer. Então, eles podem ser agrupados em 4 tipos de comportamentos na hora da inserção, tá? Então, um é o Attach to, o segundo são esses 3, né? O Break Into, Inline Sensor e o Valve Breaks Into, tá? Depois eu tenho o Handicap e o Sensor, que tem a mesma forma de inserção. E depois o Normal e o Valve Normal, tá? Normal, Valve Normal em inglês, né? E depois que você insere essas famílias dentro do seu sistema de tubulação, tá? Na hora de trocar o tipo da família, eles têm uma restrição. Aí alguns subdividem, né? Então, o Attach to só vai poder ser substituído por outra família que também seja do mesmo part type, tá? O Breaks Into, não, ele pode ser substituído por outra Breaks Into ou um Inline Sensor. Tá? Handicap e Sensor também são intercambiáveis. E o Normal só com outro Normal. E os Valves, que são as válvulas, né? Só com part types semelhantes. Então, se eu tenho uma válvula e eu quero pôr um Inline Sensor, eu tenho que deletar e pôr de novo. Não dá para eu trocar o tipo, tá? E o Valve Normal. Então, esses comportamentos são importantes de vocês entenderem, porque vocês vão criar as famílias, tem que planejar como é que vocês vão usar elas também, né? Não é simplesmente fácil de qualquer jeito, depois lá na hora de usar pode ser que fique ruim, tá? Então, qual é a diferença das válvulas para os outros tipos de part type, tá? É aqui na tabela de coeficiente K que ele já tem umas tabelas pré-carregadas. Então toda vez que eu usar o valve, ou valve normal, ou valve break into, eu tenho essas opções. Qualquer outro não tem tabelas, tá? De perda de carga. Tá? Então vamos ver a parte do Attach to, né? Então, o que ele faz? Eu coloco uma família que vai ficar presa na superfície do tubo, tá? Mas ele não fura o tubo e nem corta o tubo. Então ele pode ser, por exemplo,
um sensor magnético, algum sensor de indução, alguma coisa assim, né? Um sensor de fluxo, mas que não faz um furo no tubo. Ele vai perceber por algum outro movimento, tá? Eu fiz um teste, a princípio até dá para você criar um hanger, né? Ou um suporte de tubo usando essa categoria, tá? Porque como ele não corta, é interessante, mas depois tem alguns problemas quando você começa a movimentar muito a tubulação. Então eu fiquei meio assim, tá? Outra coisa é isso aqui, né? Se ele tiver colocado, normalmente ele vai mover de acordo com o tubo, mas eu tive uma ou outra situação que ele foi para a extremidade do tubo em vez de ficar no local que tinha sido inserido. Então, isso eu não gostei muito, tá? Outra coisa, eu tenho que colocar um conector de tubo, mas ele não lê o tamanho do tubo hospedeiro. Então eu tenho que colocar, se eu quiser alguma correlação de valor, eu tenho que imputar esse valor manualmente, tá? E a construção é muito parecido com um cap, né? Uma família de conexão de cap, tá? E normalmente você vai colocar o conector como um fitting, tá? E é esse tipo de elemento aqui. Não sei se vocês já usaram isso alguma vez. Eu tenho, acho que uma família de um sensor assim, tá? Isso é só para as conexões de tubo ou também serve para acessórios de tubo? Não, isso é só para acessório de tubo. Ah, entendi. A gente tá falando só sobre acessório de tubo, tá? Obrigado. Agora vamos olhar então aqui no Revit como é que fica. Então, olha só. Dá para criar de dois jeitos, tá? Então, eu criei aqui, ó, na planta baixa, fiz um retângulozinho, tá? Na frente ele tá nivelado a parte de baixo dele com o reference level e a extrusão tá para cima e ela é simétrica aqui no centro, de forma que o conector ele fica apontado para o centro, né? Tá bem no eixo Z aqui. E eu pus o diâmetro dele 0, tá? Então, por que é importante? É importante que ele esteja alinhado aqui no eixo Z, ou eu também testei se ele ficar alinhado aqui no eixo X, tá? No eixo X apontando para a esquerda. Foram os dois testes que eu fiz e que funcionaram, tá? Então aí é uma questão como você prefere desenhar, tá? Não fez muita diferença na funcionalidade. Aqui, apesar de eu ter criado um parâmetro de diâmetro nominal, ele não seria necessário, tá? E aqui eu posso escolher o coeficiente e tal, e a tabela aqui, ó, é vazio, não tenho nenhuma opção, tá? Vamos olhar ali no projeto, então eu vou colocar um acessório, então aqui System, um pipe acessório, vou pegar o attach, né? E aí eu vou chegar aqui, ó, opa. Eu vou chegar e ó, eu posso pôr no eixo ou posso pôr na lateral, né? Ele vai reconhecer, tá vendo que ele reconheceu aqui, só que ele ficou numa posição que não é alinhado com a superfície, mas você viu que quando eu pus o segundo, o primeiro foi para o lugar certo. E se eu editar aqui o comprimento do tubo, olha lá, aí ele vai para a posição correta, tá? E se eu for no 3D, aí eu vou ver aqui, ó, eles estão tocando bem no limite do tubo, tá? Se eu tivesse um parâmetro vinculado com o conector, eu consigo aumentar o tamanho dele até o diâmetro externo do tubo. A partir do valor maior que o diâmetro externo do tubo, ele começa a dizer que ele não pode ficar solto, tá? Ele funciona como um tap, né? Não sei se vocês sabem. Alguém não sabe o que é um tap dentro do Revit? Todo mundo conhece o conceito? Não sabe? Eu acho que não. O tap seria aquela conexão
que ela não corta, é como se eu fizesse um T, mas sem cortar o tubo, entendeu? Ah, tá. Então, por exemplo, numa tubulação de ar-condicionado é o que o pessoal chama de botinha, né? Você recorta a lateral do tubo, solda um adaptador para poder conectar. Então, por exemplo, no caso de tubulação, é aquelas inserts de sprinkler, por exemplo, né? Você tem um tubo grande, faz um furo, põe lá solda uma conexão roscada para poder ir o tubo de derivação, entendeu? Entendi, Esse é o entendi. conceito do TAP, aí dentro do Revit, né? E aqui esse cara aqui, ele funciona também como um tipo de TAP, ok? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo, Fábio. Então vamos para o próximo aqui. Handicap e sensor, né? Esse primeiro aqui já entrega tudo, né? Então seria o quê? É uma família que se conecta na ponta de um tubo, tá? Então ele vai funcionar como um cap, tá? E, por exemplo, o que a gente poderia usar como um handicap, se eu quisesse? Por exemplo, uma chave boia, né? Poderia ser um handicap, tá? E, nesse caso, ele lê o diâmetro do tubo que está sendo utilizado quando ele é inserido, tá? Isso é uma característica das famílias de Pipe Accessories, né? Que depois de inserido, ele não muda o diâmetro automático que nem, por exemplo, as conexões. Eu tenho que ir lá na mão e mudar o diâmetro dele se eu quiser, depois que eu coloquei ele no sistema, tá? Bom, a forma de criação é igualzinho a um cap, né? Não sei se muitos têm conhecimento, mas... e o conector, ele é configurado como se fosse uma conexão, um fitting, tá? E aí, por exemplo, o que seria? Ah, por exemplo, um manômetro, um termômetro, né? Esses seriam os tipos normais de handicap, né? Mais fácil lembrar de sensor do que de um outro tipo. Então aqui eu vou colocar, vamos lá, vamos pegar de novo, acessório de tubo, e vamos pegar um handicap aqui. Então eu vou pegar ele, ó, eu vou chegar perto, não preciso ir na extremidade, eu chego aqui, ó, ele já alinhou, e aí ele vai para lá. Aqui é 20 milímetros, eu estou inserindo um de 20, ó, aqui é um tubo maior, olha lá, ele mudou o tamanho, eu fiz aqui, ele leu que é 40, o conector foi para 40, tá? E tem o outro que, além do handicap, tem o sensor, que é esse cara aqui. Então eu vou conectar ele aqui e vocês percebem que ele reconhece o sistema, né? Fica conectado ao sistema porque ele pega a cor do sistema, né? Certo? Opa. Ah, assim fica muito feio. Deixa eu pôr uma escala menor. Vamos ver se vai melhorar. Não. Não ficar ruim. Assim tá melhor de ver, né? Eu acho. Tá? Então o handicap é tranquilo. Vamos lá. Só uma dúvida, eu não entendi qual a diferença do handicap para o sensor. Ah, é só classificação. O funcionamento ele é exatamente igual, tá? Ah, eu acabei esquecendo de mostrar a família. Perdão, pessoal. Então, quando eu entro aqui na família, tá? Ele tá montado aqui, ó. O conector normalmente não, ele tem que estar apontando para a esquerda, tá? E tem que estar alinhado com o plano de referência. E aqui do lado de cá eu vou fazer extrusão com o controle que eu quiser para fazer a diferença. Esse part type, se ele fosse handicap ou fosse sensor, não ia fazer nenhuma diferença na forma de usar, tá? Mas ele pode ser interessante para você ter essa diferença na hora de classificar. Vamos fazer um teste aqui, que é uma coisa que eu não... Deixa eu lembrar aqui. Eu não sei se eu cheguei a ver isso aqui. Family type.
Não. Eu não tenho informação de qual part type ele é, tá vendo? Ele não vem, tá? Então não teria como diferenciar por isso, por essa característica. Mas a ideia é que você crie uma categorização de acordo com o elemento, tá? E aqui nesse caso aqui, eu tenho o diâmetro nominal, né? Eu criei um parâmetro de instância e eu vinculei o diâmetro ao diâmetro do conector, para que ele, vamos dizer, entre aspas, faça a leitura do tubo que está conectado nele, tá? Isso é bem importante, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Fábio, só uma Professor, questão que Fábio. aconteceu Oi. comigo. Não sei se aconteceu contigo em alguma família, mas na que eu estava tentando usar, eu testei com todas as possibilidades, né, para ver qual funcionava e tal, fui avaliando, e aconteceu que algumas delas entrava rotacionava quando eu colocava ela. Ela Já dava, aconteceu isso comigo também. né? Como Eu fiquei sem assim? entender. Ela rotacionava, ela ficava inclinada em relação ao eixo dela, né? Como se ela, Ah, tá. Aí talvez alguns cuidados na hora de criar a família. Por isso que eu estou mostrando cada um e como a família é construída. Aí depois que terminar aí, né? A gente pode fazer isso aí. beleza. O Alexandro perguntou tipo colar-se a tomada de rede de água. Não entendi a sua pergunta, Alessandro. Era sobre o TAP. Ah, tá. Tá, ok. Então, entendido aqui, eu acho, né? Qualquer coisa, pede de novo, Alessandro. É Alexandro, tá. Bom, aqui no Breaks Into, Inline Sensor e Valve Breaks Into, pelo próprio nome já dá para imaginar o que vai acontecer, né? Opa. A família é inserida no meio de um tubo, então eu tenho que selecionar um tubo e vai inserir no meio dele, cortando o tubo em 2 pedaços, tá? Em 2 segmentos. Ele pode ler, ele vai ler o diâmetro do tubo, né? E se eu estiver usando uma lookup table ou alguma outra regra, ele pode mudar de tamanho conforme o tubo que está sendo conectado, tá? E a forma de criar a família é muito parecido com uma luva, né? Uma conexão de tubos, tá? Aqui eles recomendam que eu coloque o conector como global, porque aí ele pode ser de qualquer sistema, tá? E aí a gente vai configurar os parâmetros de perda de carga, tá? Se você não estiver preocupado com essa parte de perda de carga, você pode pôr ele como fitting e simplesmente tudo que entrar vai sair, tá? Mas não é bem a realidade. Aqui eu achei algumas imagens, tá? Então eu tenho um sensor, né? Que provavelmente é um sensor de fluxo, um registro de esfera e um filtro Y. Seriam 3 tipos de famílias disso aqui, né? Então, vamos lá. Aqui o atalho PA para pôr ele, tá? Então vamos pegar aqui, ó, Breaks Into. Eu peguei aqui seria equivalente a um filtro, por exemplo, né? Então olha lá, coloquei ele leu que é 40 milímetros e aqui, como toda família com mais de um conector, ele mostra a bitola de cada conector, tá? Então PA aqui, Inline Sensor, vamos pôr ele aqui. Tá? É importante, ó, quando vocês estão colocando ele, você viu que ele ficou vermelho, mas depois ele sumiu por algum motivo, tá? Então, caramba. Então ele acabou não inserindo no lugar certo. Então, às vezes é melhor dar um zoom, chegar mais perto, para garantir que eu vou conseguir inserir direitinho. Né? Ó, esse aqui lê o diâmetro de 20, tá? E o último lá, que é o de válvula, né? Válvula em registro. Eu criei aqui uma válvulinha. Então, olha lá, ok. Né? Então, eu tenho isso aqui. Uma coisa interessante, vamos ver aqui, ó. Se eu mexer aqui, ó, tá vendo? Todo mundo acompanha.
Tô mexendo para lá, para cá. Posso também arrastar aqui, né? Olha, isso é uma coisa que eu percebi, tá? Se você movimenta usando a flechinha, é menos difícil que esses caras saiam do lugar. Mas vocês viram que em algum instante ele começa a bagunçar, né? Então eu percebi, assim, se você movimenta o tubo que eles estão presos, dá menos problema. Ó, a partir do momento que eu vou movimentar aqui, ó, bagunça eles, tá? Então é importante cuidar com esses caras, tá? Por isso que eu não achei muito interessante usar eles para colocar suspensões, porque senão você vai ter que ficar cuidando muito, senão eles vão sair andando por aí, tá? E funciona também no eixo XY, tá? Então vamos supor aqui, eu vou pegar aqui, vamos criar um corte no eixo Z, perdão. Então vamos lá, se eu pegar esse tubo aqui, ó, arrastar para cima, ele vai, né? Ou aqui eu posso também ir mudar a cota, né? Tá, também vai funcionar. Tá. Próximo passo, vamos olhar essas famílias, como elas são criadas, né? Vamos pegar essa válvulazinha, Edit Family, olha lá. Então, como é que ela foi criada, né? Eu coloquei que o centro dela é o eixo direita-esquerda, né? Estão alinhados aqui. E eu tenho o conector nas duas extremidades, com o diâmetro nominal, o parâmetro de diâmetro nominal vinculado. Ah, uma coisa importante, tá? Sempre que eu uso conector, eu vou atribuir um parâmetro para os conectores, eu faço com que ele seja do tipo disciplina Piping, Pipe Size, tá? Eu não sei se você botar como Common Length, que é comprimento, ele não vai dar problema, tá? No passado dava problema. Então, como eu já acostumei, eu sempre sei. Eu quero um parâmetro que eu vou vincular aos conectores, eu já ponho ele como Piping, Pipe Size para me garantir, tá? E eu nunca tive problemas com isso, então eu procuro manter isso aqui, tá? E esse cara aqui, como ele é uma válvula, olha lá, eu tenho aqui as tabelas de perda de carga, tá? Como a gente não tem muito controle sobre esses coeficientes aqui, eu não sei o que seria o mais simples de fazer. Eventualmente, se vocês conhecem, tem os coeficientes para inserir, vocês podem inserir os coeficientes aqui manualmente, tá? Mas pelo que eu vi aqui, é um parâmetro de tipo, então eu não sei se o mesmo coeficiente se aplica a todas as bitolas. Então, no caso aqui, como esse registro você pode fazer ele, em vez do diâmetro nominal ser um diâmetro por instância, você pode pôr uma perda de carga para cada tamanho. Aí precisa ver qual é o critério. Outra coisa importante quando eu tenho mais de um conector é linkar os dois, tá? Então, por exemplo, ó, selecionei um, tá vendo que tem essa indicação no meio deles, dizendo que os dois estão vinculados, né? Então eu uso esse Links Connector. Outra coisa que é muito importante quando eu tenho mais de um conector, que este cara aqui, que está apontando para a esquerda, seja o primário, tá? Como que eu sei qual é o primário? Que tem esse maisinho no meio dele, ó. O secundário, do segundo em diante, nenhum tem mais o maisinho lá no meio, a cruzinha, tá? Isso é muito importante. Orientação, tá vendo que aqui eu deixei, ó, X, Y, né? O Y para cima e o Z. E aqui também, X, Y para o Z. Às vezes acontece quando você insere ele pode ficar de cabeça para baixo, tá? Eu já tive problema no passado, principalmente com eletrocalha e duto, né, os retangulares, de dar problema. Ele ficar torcido, não ficar certo, então eu adotei sempre ajustar essa orientação. Assim, se isso dá problema ou não, eu não sei, porque eu faço isso já tão automático. Eu recomendo, vamos dizer que tá entre as minhas boas práticas de construção de famílias, tá certo? E aqui, pessoal, só para vocês verem, ó, eu consegui fazer uma geometria
de uma válvula, tá? Com 1, 2, 3, 4, 5 extrusões simples, né? Então, às vezes eu falo, pessoal, e isso aqui é suficiente para entender que é um registro, né? Que é um registro, eventualmente, eu quero fazer mais gordinho e tal, mas nem sempre é necessário ir muito além disso aqui. Isso aqui muitas vezes vai ser suficiente para você identificar, tá? O que eventualmente daria para fazer extra, né, que eu faço lá nas minhas famílias, é você vir aqui, criar uma extrusão, por exemplo, em que você pega isso aqui, vamos lá no... Ué? Não apareceu? Ah, tá. Right. Ah, tá. Ficou bem aqui, né? Então, por exemplo, eu pego aqui, ponho nessa altura aqui da manopla, né? E eu tenho a área que eu preciso para que a manopla, que eu consiga operar essa manopla, tá? Ramon. As tabelas aparecem em qualquer part type? Não, na verdade não aparece tabela nenhuma. Ah, tá. Não. Tem que ser nos part type tipo Valve. Só nos válvulas, tá? Vou olhar aqui. Obrigado. O Valve Breaks Into e o Valve normal eles aparecem. Tá? Ok. Tá, obrigado. Nada. Então, vamos carregar ali no meu projeto. Esse coeficiente de K seria a perda de carga, no caso. Isso, exatamente. A perda de carga. Tá? Então deixa eu fechar aqui. Então olha só, eu coloquei ali, ó, e já apareceu aqui esse negocinho que eu pus para dizer que é a área de restrição. Então eu sei, e parece bobagem, tá? Mas a gente nos nossos projetos, às vezes, de residencial, como a gente tem muitas válvulas muito perto uma das outras, às vezes isso aqui já ajudou o pessoal de projeto a cuidar para que, por exemplo, você abre uma e aí você não consegue abrir a outra, né? Então ajuda a gente a conseguir controlar isso aqui, tá? E aqui ele tem esses controles automáticos de rotação, né? Então eu posso rodar aqui e eu tenho o comando de inversão. Esse comando de inversão, na verdade, ele faz uma inversão de cima para baixo, né? Então ele inverte como se ele fizesse um mirror a partir do ponto de inserção. Então eu consigo controlar a posição dele, é meio chatinho aqui. Se eu quiser uma rotação que não seja 90 graus, eu tenho que criar um corte e rodar essa peça na mão, tá? 45 graus ele não roda, tá? Ou 30 graus, se quiser um ângulo diferente. Ok? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Fábio, oi. O Luiz perguntou mais em cima aí o que muda na família fazendo o link entre os conectores. Ah, tá. Quando você linka os conectores, o que acontece? A princípio, tudo que tiver de informação desse sistema passa para esse sistema, tá? Não sei se ficou claro isso. Então é como se eu interligasse, né? Então é como se eu falasse, o que sai daqui vai para lá e vice-versa, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Tá. Ô, Fábio, eu acho que se não interligar também, a gente fica com problema de conseguir conectar a conexão ao tubo, aí fica desconectado na hora que você vai analisar. Eu acho que se a gente não, o ideal é que quando você tem esses sistemas que são interligados, se você quiser fazer cálculo de fluxo, avaliação de fluxo, você tem que interligar eles, tá? É isso aí, Jaqueline. Tá. Falou do conector global, né? Tá, vamos lá, vamos voltar então na família.
Então, quando o meu conector aqui, ele está definido como global, olha só quantas configurações a mais eu tenho aqui, tá? Então, por exemplo, configuração de fluxo. Eu posso pôr calculado, preset ou system, tá? Quais são as diferenças, tá? Calculado, conforme o que tiver nele, ele vai receber ou ele vai somar tudo que está preso, conectado nele ou não. Então, por exemplo, se fosse algum elemento unidirecional, então, por exemplo, o fluxo só vai, vamos supor uma válvula, como é que chama? Agora eu esqueci o nome. Que não dá para fazer o refluxo, né? Só vai para uma direção. Então, vamos supor... Válvula de retenção. Isso, válvula de retenção. Então, vamos supor que aqui fosse a entrada. Então, nesse cara eu vou pôr in e nesse cara aqui eu vou pôr out. Por quê? Porque o fluxo só pode ir nessa direção. Só que aí, quando eu faço isso, aí normalmente a entrada eu posso fazer como calculado, então vai depender do que está pendurado a montante, o fluxo total que vai chegar nele. E aí nesse cara aqui eu faço um preset e aí eu pego crio um parâmetro de fluxo, vamos chamar ele de fluxo, né? Vou pôr ele como instância e vou vincular com o conector de entrada. Então tudo que entrou, aí eu vou vir aqui e vou conectar no de saída. Então tudo que entrou sai. E eventualmente, se eu quiser pôr uma perda de fluxo aqui, eu até posso. Posso criar um segundo parâmetro que vai perder, sei lá, perde 5% e eu perco esse cara aqui, tá? E aqui eu posso definir a perda de carga. Então não está definido. Não, tem um coeficiente K. Então você vai pôr aqui. Não, ele tem uma perda específica. Então eu ponho aqui a perda de pressão aqui, tá? Que é esse Allow Slope Adjustment? Alguém sabe o que é? Tá. Normalmente a gente não usa muito nesse tipo de família que vai alinhado com o tubo, tá? Que é o que? Ele permite que, se tiver mais de um conector, cada conector tenha uma declividade diferente, tá? No caso desse cara, não faz sentido, né? Eu vou chegar com 1% e vou sair com 3%. Meio estranho isso, né? Ainda mais se está no meio de um tubo, ok? Mas, por exemplo, se você vai fazer uma caixa sifonada, aí eu vou usar isso aqui. Por quê? Porque em cada entrada eu posso entrar com um ângulo ligeiramente diferente, né? Um eu vou chegar com 1%, outro eu vou chegar com 0,95, outro eu vou chegar com 0,80, entendeu? Tá? O Nelson perguntou diferente do conector configurado como primário, né? Bom, o primário é importante porque ele define como a peça vai ser inserida, tá? Então tem umas regras, eu já percebi assim, que se você inverter aqui o primário, botar o primário aqui, quando você tenta inserir a família, você começa a ter problemas. Às vezes ele monta errado, talvez aquilo que o Daniel falou, ele está inclinando, tá? E isso às vezes acontece porque não está configurado o primário de forma correta. Fábio, só explicando essa coisa que eu estava conferindo aqui agora, qual foi o meu erro. Eu acabei de ver que o meu conector, ele estava realmente inclinado, o próprio conector. Eu estava fazendo a família aqui agora. Foi só isso. Não era família, era só o conector que estava entrando inclinado. Já resolvi, então. já. Então, mas tem que cuidar. E assim, quando vocês escolhem uma superfície para aplicar aí o conector, tá? É muito importante que essa superfície não mude por nenhum motivo, tá? Porque se eu vier aqui e mudar ela, assim, se tivesse dado um join aqui e ela mudasse, eventualmente, e isso não fosse concêntrico, né? Vamos supor que fosse uma esfera que pegasse e aumentasse o volume só do lado de cá, aí muda a área da superfície e o centro geométrico dessa superfície muda de lugar, o conector vai andar de lado para ficar no centro geométrico. Então é muito importante tomar cuidado com isso para não bagunçar, porque aí às vezes você
Você cria uma família e aí, de repente, os tubos que estão conectados nela ficam desalinhados porque em algum tamanho ou alguma situação acontece isso aí. Então tem que tomar cuidado, ok? Então, vamos lá. Bom. Próximo. Então agora o último grupo, né? Que é o normal e o válvula normal, né? O que eu tenho aqui? Então normalmente eles vão conectados no fim de um tubo, tá? Mas também eles podem ser inseridos separado, como se fosse um objeto, né? Sei lá. Eu tenho um filtro que entra por baixo e sai pelo lado, ou vice-versa. Então, eu vou inserir ele separadamente. Ou, por exemplo, entra numa altura e sai em outra, tá? No caso aqui, eles conseguem ler o tamanho do tubo quando estão fazendo a inserção, tá? E eu diria assim que o jeito de criar ele seria muito semelhante a uma conexão multiport, né? Que seria uma conexão multiterminais, tá? O que seria uma conexão multiterminais? O que eu uso, né, no multiport? Muitas vezes as pessoas ficam com dúvida, né? Ah, eu vou usar o multiport quando? Uma coisa que eu faço, que eu fiz para algumas famílias, apesar de eu usar outras estratégias, é você usar os adaptadores como multiport, né? Então você tem aquele adaptador que vai do tubo de plástico para rosca. Então você não quer que ele fique mudando de tamanho, se adaptando conforme você muda ele. Então a gente usa esse multiport. E outra vantagem do multiport, que como ele não é inserido automaticamente, né, eu tenho que ir lá e posicionar ele manualmente, ele não some. Então esse é um grande problema, né? Se você tem um adaptador e ele tá lá como um transition e você mexe no diâmetro de uma forma que não precisa mais daquele cara, ele desaparece. E aí você tem que ficar revisando no teu projeto para colocar ele de novo. Tá? Putz, isso já aconteceu comigo esses tempos atrás agora. Exatamente isso que você tá falando. Tive que revisar o projeto inteiro para ver se não tinha sumido. Então, se você pegar essa família de adaptador e em vez de deixar ela como adaptador, como transition, mudar para multiport, vai te dar um pouquinho mais de trabalho na hora de inserir, só que depois não dá mais problema, entendeu? Fazer isso agora. Oi. Você utiliza nas suas famílias esse recurso porque acontecia isso comigo, eu aninhei o adaptador registro. Uhum, mas o ideal é a gente, né, eu não sei... Não, é que na verdade é assim, eu tenho uma estratégia meio parecida com a tua, né, de ter o registro, aninhar o adaptador, só que quando eu tenho uma família aninhada, com geometria, uma família com geometria aninhada, ele não pega a cor do sistema, tá? Aí o que eu fiz? Eu criei uma família que na verdade ele só vai quantificar para mim, tá? Mas a geração da geometria do adaptador tá dentro do registro. Não sei se ficou claro. Tá? Ficou, mas tem alguns detalhes que são em escala maiores, o pessoal quer que apareça o adaptador, aí no caso o seu não aparece? Não, aparece. Ele aparece a geometria, né? Só que eu faço... Tá. Deixa eu mostrar aqui. Não é nesse aqui que vai ser bom de mostrar. Eu vou carregar aqui, aí eu mostro. Né? Já tô dando um spoiler do curso de família aí que vocês vão fazer. Pois é. Fábio, algo semelhante com o suporte que eu fiz para gás. Na verdade, é uma família só, não tem nada alinhado, e aquelas famílias linhas só para levar informação. Isso, exatamente, é o que eu faço. Eu faço uma família só com linha, né? E ainda ponho numa subcategoria que se eu quiser esconder, eu vou esconder. Eu crio uma linha, chamo a subcategoria de auxiliar. Então eu sei que eu posso sumir.
Mas normalmente quando eu exporto para um Navisworks, alguma coisa assim, eu deixo ela visível, porque aí eu sei que ele vai quantificar e vai aparecer. Se o cara quiser selecionar, ele sabe que aquilo lá vai representar o adaptador, entendeu? Então, eu acho que eu não entendi direito essa questão de aparecer o adaptador. Ah, não, eu te Porque mostro. Vou te mostrar, família. eu faço isso que o Ramon falou com anel de borracha. Ah, entendeu? sim. Aí. Não, mas depois deixa abrindo aqui e vamos continuar. Depois eu mostro pra você. Por isso que eu falei que ia ter os assuntos gerais, que é, como eu ia falar de família, eu sei que ia surgir mais dúvidas aí, né? Ok? Então a gente viu isso aqui. Ah, a gente tá no normal, né? Vamos continuar aqui e terminar. No normal também o conector é configurado como global, tá? E aqui algumas famílias. Então, por exemplo, uma válvula 90 graus, né? Uma válvula three-way vai ficar como uma válvula normal, né? Por quê? Porque eu não vou conseguir inserir ela no meio de um tubo, até porque não está alinhado num tubo, tá? Então vamos... Agora que acabou. Então vamos lá. Eu vou vir aqui. PA, vamos inserir aqui. Então vou pegar, por exemplo, uma válvula normal. Olha lá, ela é 90 graus, né? Eu quero inserir aqui na ponta de um tubo. Então, eu tenho aqui o meu registro aqui, minha válvula. Se eu apertar a barra de espaço, olha lá, ele vai para um dos conectores. A outra barra de espaço vai para outro conector. A próxima barra de espaço vai para o ponto de origem. E quando o tubo fica aparecendo assim destacado o eixo, se eu clicar, ele vai sair alinhado. Mas aí, se eu quero colocar ele na extremidade, ó, eu clico em cima aqui. Aí você viu que ele inseriu ali? Agora, se eu quiser inserir a outra extremidade, eu posso fazer um PA, venho aqui, ó, e aí eu alinho e ele mudou a orientação dele. Então eu consigo inserir isso aqui, escolher que terminal que eu quero pôr ele, tá? Posso pôr um outro conector em um lugar qualquer, então vou pôr ele aqui, vou pôr ele vamos dizer que eu quero um de 50 a 1,5 m, né? Opa, 1.500 aqui. Então eu coloco ele aqui, aí eu vou selecionar aqui e lançar os tubos, né? Por que ele tá um tubão? Porque o diâmetro dele tá como se ele fosse um cara de 50, né? Tá? Se eu quiser mudar agora aqui para, sei lá, 25, ele vai mudar e vai pôr as reduções para os tubos aqui. Tá? Ok? Então, assim, no nosso caso, como a gente não faz cálculo de fluxo, né, eu criei toda essa parte de dimensionamento das válvulas, eu criei lookup tables e eles se ajustam como se fossem as conexões normais, tá? Mas, se você quiser acertar fator de perda de carga e tudo, aí eventualmente você vai ter que fazer por tipo, tá? Eu não conheço tantos detalhes do cálculo, dessa parte de cálculo, inclusive aí o pessoal se interessou no grupo em fazer, né? Um grupo para estudar e analisar isso aí, é um negócio bem bacana, tá certo? E vamos entender como é que ele é criado. Vou editar a família aqui. Olha só, deixa eu tirar os conectores, mas ó, aqui eu pus um entrada e saída, especifiquei entrada e saída, tá? E aqui também eu posso especificar o tipo de carga. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Calculado e preset, que é determinado, né? Eu estabeleço qual é o fluxo. Mas eu tenho a opção aqui, System. Alguém sabe o que significa isso? Tá. Normalmente não vai se aplicar... Hã? Não? Não. Normalmente a gente vai usar isso aqui quando eu tenho sistemas, por exemplo, de bombas paralelas. E eu vou pegar na minha bomba e eu vou configurar o conector como System. Porque aí eu posso estabelecer um fator de fluxo.
Então eu posso ter uma bomba 100%, outra bomba 0%, ou duas bombas, cada uma 50%. Entendeu? Para dimensionar o sistema. Hã? Muito bom. Muito bom isso. Não, pouca gente sabe disso aqui, tá? E quando eu posso usar... E a vantagem do Global em relação aos outros sistemas, ó, quando eu ponho outro sistema, não muda nada. O único que muda aqui é quando eu ponho Sanitary, porque vai aparecer o Fixture Units, né? Que aí alguém explicou no grupo que corresponde à unidade Hunter, tá? Mas se eu deixo no Global, o que acontece? Ele pode ser de qualquer sistema, tá? Quando é pipe acessório, ele vai ler o sistema da tubulação que você pré-determinou, né? Mas, por exemplo, aqui, eu tinha posto... Vamos pôr um cara aqui. Eu botei esse cara sozinho. Ó, ele não está em sistema nenhum. Quando eu desenhar o tubo, então eu vou desenhar o tubo no sistema hidrônico, por exemplo, aí ele vai pegar a cor do sistema hidrônico. Se eu mudar o sistema aqui para hot water, ó, ele muda de acordo, tá? Isso funciona para os pipe acessórios. Quando estiver usando os plumbing fixtures, tá? É um pouquinho diferente. Eu tenho que definir qual é o uso daquele conector global antes de conectar o tubo, tá? Senão eu corro o risco de, sem querer, pôr o sistema errado, aí depois eu não consigo trocar. Por quê? Toda vez que um tubo tá conectado num pipe fit ou num pipe acessório, eu consigo mudar o sistema para qualquer sistema. Ah, quero transformar esse cara em ventilação. Transformei ele em ventilação. Mas, se eu estou num Plumbing Fixture e o Plumbing Fixture tem um conector que diz lá, eu sou água fria. Aí, a partir do momento que você pôs ele como água fria, aí eu quero mudar o tipo de sistema, a única opção que eu vou ter vai ser água quente. Eu não vou poder transformar num hidrônico ou numa ventilação. Aí eu vou ter trabalho, tem que dividir o sistema, cortar, né? Eu não sei se vocês viram. Eu vou vir aqui, por exemplo, corto o sistema. Aí eu vou selecionar aqui, tiro a luva. Aí dou um tab aqui, ó. O sistema está selecionado. Aí, ó, divide system. Aí eu divido o sistema em dois. Pronto, agora eu tenho dois sistemas separados. Agora esse cara aqui eu posso transformar em outra coisa, né? Eu posso pegar esse aqui agora, que não é nada, e transformar em um outro. Mas o que está preso no equipamento vai ficar naquele sistema anterior, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Muitas dúvidas? Então a parte de explicação do part type era isso aqui, tá? Aproveitei a solicitação do Daniel e dei mais uma estudada, né? Muito bom, Fábio. Gostei demais. Ajudou bastante. Não, a ideia vai ajudar aí. Valeu. Eu brinco, né? Que querendo ou não, a gente vai falando, tem um monte de segredinho aí que infelizmente não está escrito em lugar nenhum, né? E ninguém conta, né? A gente tem que... Eu particularmente, se as pessoas perguntam, eu gosto de compartilhar porque eu sei a dificuldade, mas eu conheço gente que não explica, então é meio triste isso aí, né? Mas a ideia do grupo é essa, assim, né? A gente trocar essas ideias. Sim, né? a gente se ajudar, tá? Tá funcionando, tá funcionando. Bom, pessoal, a ideia hoje é a gente tentar ficar na 1 hora, a gente tem mais uns 11 minutinhos, na verdade teria uns 20 minutinhos, considerando os 10 de delay aí para começar. Querem fazer alguma pergunta? Querem ver? Perguntas livres, qualquer coisa, desde que seja com Revit ou com BIM. Uma dúvida, até sobre aquela questão do conector principal, é que, pelo que eu entendi, ele determina até a direção, ele pega a direção do fluxo. Não, na verdade, assim... Eu entendi. Agora eu não entendi como é que funciona, por exemplo, o TR... Oi, perdão, tá cortando. Vixe, eu não entendi a sua pergunta porque cortou o áudio. Nelson, podia repetir ou eventualmente digitar?
Bom, deixa eu explicar algumas coisas aqui, então. Você ficou de mostrar Vocês conseguiram entender? Ou... Oi, agora tô te ouvindo. Aqui? Ah, tá, tô te ouvindo. Ah, a internet estava ruim, né? É porque, assim, eu já fiz alguns testes, até em sanitário é o que mais acontece. Quando eu dou TR, por exemplo, trim, em uma tubulação com a outra, se eu botar, por exemplo, do de cima para o da direita, ou então do da direita para o de cima, muda as coisas, não é a mesma coisa, sabe? Sim, Ele muda a direção dos acessórios, das conexões. Exato. Você sabe explicar o que acontece? Como é que a gente deve utilizar tem o um pouquinho a ver com o primário, qual é o conector primário e secundário, só que às vezes também acontece, a gente já teve eu tenho pelo menos alguns problemas com as minhas famílias, que às vezes se eu pegar o vertical, pegar primeiro o vertical e depois o horizontal, ele conecta, e se eu pegar o contrário, não conecta, né? Ah, falou, Daniel. Até mais, então. Valeu, até mais. Obrigadão. Mas se eu fizer o horizontal primeiro e o vertical depois, ele não conecta. Então, o que eu recomendo nessas situações é criar famílias que eu tenha um comando de inversão, tá? Que aí fica mais fácil de eu controlar isso. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, no nosso template aqui. Então, por exemplo, tem um tubo aqui. Vamos pegar PVC soldável de... vamos pegar o esgoto, né? Que aí o esgoto tem... vamos pegar aqui... esgoto local. Vamos pegar um diâmetro maior. Vamos pegar aqui 1,5 m. Tá. Então, por exemplo, ó, vou desenhar aqui, né? E aí ele coloca a luva conforme uma orientação, né? Mas, ó, as duas luvas estão uma contra a outra, ou seja, não tá certo. Uma das duas vou ter que virar. Então eu criei a família, que eu venho aqui, eu posso clicar no invertido, ó. Aí ela foi para lá. Tá certo? Então essa é uma forma... Eu queria entender se existia alguma lógica para isso aí, principalmente essa questão das luvas, né? Então, na verdade existe aqui no caso das luvas, porque assim, a bolsa tem que sempre estar do lado que entra a água, tá? Então, por exemplo, ó, vem vindo a água aqui, aí tem a bolsa aqui, aí segue o fluxo e vai. Essa é a sequência dessas conexões com bolsa, né? Porque aí é mais difícil de vazar. O conceito é esse, tá? E aqui a luva se precisa ou não, né? Vamos supor, se eu trouxesse esse cara aqui para cá, bem pertinho aqui, né? Eu vou conectar aqui. Então o que eu posso fazer? Eu vou fazer como se fosse fazer uma chicana. Então eu vou pegar esse cara, não preciso da luva, né? Então deixo ele aqui e vou vir com o meu tubo aqui até conectar, tá? O que eu costumo fazer? Eu deixo a conexão de tal forma que fique um pedacinho de tubo reto aqui no meio, tá? Por quê? Porque vai me ajudar a não estragar essa conexão se eu começar a mexer ela, né? Porque daqui a pouco eu mexer aqui, ok, tá conectado. Vocês estão vendo aqui que tá sumindo um pedaço, né? Das conexões. Isso é por causa dessa configuração aqui. De esconder as linhas, né? Então, se você tirar ela, aí vai aparecer. Só que aí o ruim disso aqui é que se você fizer uma sobreposição, né, de dois tubos ele não fica um vão, tá vendo? Ele fica colado um no outro. Se eu fizer aqui agora e colocar o Draw Hidden Lines, né, por exemplo, ó, ele vai... E ele desenha também a parte tracejada, tá? Então, aí é o que você prefere, o que é melhor para você. Normalmente, a gente tem deixado ligado, até porque esse tipo de conexão nem sempre é tão comum de acontecer. Mas, se ficar ruim, o pessoal sabe, desliga aqui e deixa assim, tá? Isso é uma configuração que vocês podem deixar pronto no template de vocês. Deixa eu fazer agora o outro tubo para mostrar para Jaqueline como é que funciona o nosso registro, né? Então, por exemplo, aqui vou dar um PA, vamos torcer para que tenha um aqui. Vamos pegar
Tá. Esse não, porque esse não tem. Então, olha só. Eu tenho aqui o registro de gaveta, né? E aí eu tenho com os tipos de conector. Eu quero PVC soldável, né? Porque o meu é PVC soldável. Então, eu peguei aqui, coloco ele, ó. E ele já se adapta aqui. Só que aqui eu tô mostrando, tem um negócio que tá oculto aqui. Deixa eu mostrar aqui. Que é no Pipe Fit, o auxiliar. Então, olha só. Tem essas bolinhas aqui, tá? Se eu der Tab e selecionar a bolinha, esse aqui é a família que vai contar que é o adaptador, ó, tá? É ele que vai para o quantitativo, tá? Se eu selecionar aqui, né, a família... Você alinhou, foi só o desenho no caso. Porque assim, ó... Isso, ó, o que tá aninhado é isso aqui. Isso aqui é uma outra família dentro da família, tá? Só que se eu vier aqui no tipo e pegar, por exemplo, aquele que é soldável, essa geometria aqui, ó, ela faz parte da família. Ela não é externa à família. Tá? Eu criei ela vai aqui e fica, mas quem vai contar é aqui. Então, se o cara for lá no 3D e tentar selecionar o adaptador vai dizer que é o registro, entendeu? Não é a forma mais correta dentro do BIM. O ideal seria que, não, eu coloco aqui, seleciono o cara certo. Só que aí, na hora de eu configurar a minha vista, eu vou ter que vir aqui no VV, vou ter que criar um filtro para que esse cara fique colorido da forma adequada, tá? Então, a gente viu que não vale a pena. Por quê? Primeiro, o ideal é que ele ficasse colorido conforme o sistema. Esse cara aqui, se eu selecionar ele, ó, se vocês forem ver, ó, ele não tem sistema, ó, tá indefinido. Então, eu tenho que criar um filtro em cima de outra informação. Mas que informação que eu vou usar? Né? Aí a coisa começa a ficar complicada e assim, acaba pra gente lá, eu optei por isso porque acaba dando mais trabalho, né? Olha só, aqui no joelho ele aparece aqui, esse cara que aparece é a luva. Então quando eu clico aqui, se eu ocultar a luva, ó, desaparece esse cara, ele não vai mais contar a luva, tá? Então eu tenho um feedback visual, aí eu até sei, aqui tem uma luva, aqui não tem. Então eu consigo ver, ó, esse aqui não tem luva, ok, tá? Essa seria a principal vantagem de fazer dessa forma? Ele fica leve e a parte de representação gráfica você não precisa ficar fazendo malabarismo, né? Tá? Até porque às vezes você cria o filtro, aí você esquece de ligar ou desligar e tal. Então... Assim, pra mim, pessoalmente, a minha opção, eu só vou colocar uma família aninhada tal, quando a família aninhada reconhecer o sistema da família principal. Tá? Entendi. E isso eu já pedi lá no Revit Ideias e continuo esperando que aconteça. Tá? Legal. Certo? Mais alguma pergunta? Não precisa ser só de hidráulica, não. Se bem que hoje acho que entrou todo mundo que é de hidráulica, né? Por causa do tema. Não. Ramon, tá falando? Não. Outra dúvida aqui. Diga, né? Existe algum jeito de ocultar os conectores que não estão utilizados? Por exemplo, na caixa sifronada... Aí eu não quero que apareça aquele aviso de conector aberto em todas. Não tem como. Não tem como. O que você pode fazer se você quiser ocultar, tá? Se bem que é meio chato de fazer, porque assim, você poderia criar um cap e conectar neles, mas criar um cap que como é que eu vou dizer? Cria um objeto virtual. Às vezes você vai fazer uma moedinha só, pôr o conector, colar nele e botar alguma informação para ele não ser contado, tá? O que eu optei, tá? Vamos entrar aqui nessa família para vocês entenderem. Eu criei aqui um parâmetro que a gente chama de
multiplicador de quantidade, que ele pode ser um ou mais de um, tá? E nas famílias que eu não quero contar, por exemplo, às vezes eu tenho uma família auxiliar, alguma coisa assim. Deixa eu abrir aqui uma família. Vamos pegar uma espera para vaso sanitário, por exemplo. Equipamento aqui qualquer. Então, por exemplo, aqui são só as esperas na parede, né? Essa família aqui, se eu vier aqui, o multiplicador de quantidade é 0. Então, a gente usa nas nossas tabelas esse parâmetro multiplicador de quantidade no lugar do count, para fazer a contagem, tá? E aí, tudo que é 0, eu sei que não é para ser contado. Então, você pode criar uma regra desse jeito, ou criar um parâmetro, não contar, alguma coisa assim, tá? Não sei se ficou claro. Mais alguma pergunta? Jaqueline, não tem pergunta para fazer? Eu ia perguntar, assim, com relação à tubulação, quando a gente faz ela muito extensa e a gente precisa colocar as luvas, tem alguma maneira de automatizar? Porque o que eu faço é cortar e aí está roteado para colocar a luva no cortar, né? Tem alguma outra maneira? Eu já vi rotina em Dynamo fazendo isso, mas eu nunca testei, assim. Eu já cheguei a ver, mas nunca testei. Na verdade, não tem, eu não conheço nenhuma outra forma alternativa que não seja essa aí, tá? Mas o que você pode fazer? O que a gente pode fazer? Por exemplo, criei um tubo super comprido, tá? Aí eu posso vir dar aqui um VV, criar um filtro, né? Tubos maiores que 3 metros. Aqui já está até criado, tá? Então vamos lá. Eu vou adicionar tubos maiores que 3 metros. Ok, né? E aí eu vou ocultar a visibilidade. Por quê? Na verdade esse filtro... Opa! O que eu tinha feito aqui? Não, é que esse filtro, na verdade, eu tenho que inverter a regra dele, tá? Que essa é uma forma que eu posso fazer. Então, tubo mais 3 metros. Aí eu venho aqui e desligo. Então, todos os tubos que tiverem mais que 3 metros vão ficar aparecendo, né? E aí eu vou vir aqui, Modify, cortar aqui, 3 metros. Aí, é lógico que isso aqui dá trabalho, né? Só que o que é importante lembrar? Normalmente, a menos que você tenha um embasamento gigantesco, né? Isso aqui não vai ser a tua área de maior trabalho, né? Vai ser só no térreo, provavelmente. Normalmente num pavimento tipo não dá. Agora, se você está fazendo um shopping center, aí vai ser um problema. Aí é melhor você desenvolver uma rotina de Dynamo para fazer isso. Mas esse é um jeito que eu encontrei assim, tá vendo? É muito rápido, você Legal. vai sumindo, então você sabe o que tá faltando é o que precisa cortar. E o que não aparecendo é porque já cortou, entendeu? Eu perguntei isso porque às vezes a gente mesmo esquece, sabe? E a luva do tubo que ficou mais que 6 metros. Mas é assim mesmo que eu faço. É para evitar esquecimento. Tá. Eu imaginei. Mas aí o importante, por exemplo, você pode, não só pode, mas você deve fazer tabelas específicas para essas verificações. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em Pipes, tá? Vou criar uma tabela. Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar, sei lá, vamos pegar uma descrição da peça aqui, vamos pegar comprimento, né? E vou sortear pelo comprimento, entendeu? E eu quero o seguinte, eu quero que a descrição da peça, vou criar um conditional format, que se o comprimento for maior que 3 metros, vai ficar vermelho. Ok. Criei a tabela, olha lá.
Opa, tem um tubo aqui que tá maior. Aí clico aqui, Highlight in Model. Opa, esse cara que eu achei. Legal, hein? Ganhei meu dia agora. Hã? Ganhei meu dia. Entendeu? Só que assim, deixa pronto no template. Né? Pois é, nunca tinha pensado em usar a tabela, senão eu vou Não, pegar. as tabelas, eu costumo falar em aula, né? Que assim, as tabelas são muito mais poderosas para você fazer avaliação do que para tirar quantitativo até. Você pode ter várias tabelas. Deixa eu ver aqui se tem algumas aqui. Então, por exemplo, ó, relação de pranchas. Isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Ah, qual é o nome da prancha? Por exemplo, vocês estão vendo que aqui a minha prancha, eu tenho esses números criados aqui, de 0 a 19, planta de aprovação, de 20 a 49 e tal. Na verdade, essas pranchas não existem. Eu criei elas aqui na tabela e na hora que eu clico aqui com o direito do mouse, ó, aparecem essas opções. Aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque através de uma tabela de quantidade de relação de pranchas, eu posso vir aqui, começar a criar mais pranchas, tá? Então, vamos voltar aqui, que eu criei na sequência ruim. Então, por exemplo, ó, venho aqui, criei um novo, tá? Aí vamos dizer que essa é a planta HID 100. Aí eu começo a criar as próximas, ó, vai tudo na sequência. Tá vendo? E aí aqui eu já posso pôr assim, térreo. Opa, térreo. Aí o 102 é o pavimento 02, por exemplo. Ops. Oh, caramba. Aí aqui pavimento 02, né? Eu vou criando aqui. Aí na hora que eu quiser criar as plantas, eu venho aqui, New Sheet. Eu quero criar com uma prancha, vamos por A0. Eu quero criar o térreo e o pavimento 2. Clico aqui, criei as duas de uma vez só. Eu até uso a tabela de pranchas, mas nunca usei assim. Mas esse é um jeito muito bom para você ganhar assertividade. E outra, você verifica as informações. Então, por exemplo, aqui eu consigo olhar, né? Se está tudo certo, quem é o projetista, quem é desenhado. Você pode pôr o campo que você quiser aqui, né? Então, por exemplo, você vai criar um nome que junta um monte de campinho pequeno para montar o nome da prancha depois que gerar o PDF. Então, você pode fazer assim. E aqui, vamos fazer um pouco de propaganda pro pessoal do DI Roots, né? Se eu usar o ProSheets, fica mais barbado ainda de eu compor o nome das pranchas que eu vou imprimir, tá? Espera aí que ele tá pensando aqui na outra página. Ok. Então, olha só. Eu tenho essas pranchas aqui. Aí eu posso clicar aqui. Eu quero imprimir essa folha aqui. E eu quero criar uma regra para o nome dela. Então, qual que é a regra do nome dela, né? Então, vamos mudar aqui, sei lá, pegar esse aqui. A regra do nome dela é isso aqui. Então, como é que foi criada essa regra? Eu criei a regra, ó. Nome do projeto, traço, número do projeto, número da folha, R e a revisão corrente, entendeu? E aí ele monta para mim, ele vai gerar os PDFs, né? De cada prancha com esse nome que eu coloquei aqui. Tá? Muito bom. E outra, ele gera isso aqui, né? Porque a pior coisa que tem, quando você não sabe, pelo menos eu quando não sabia fazer isso, o que você fazia? Gerava tudo, depois ia uma por uma renomeando, né? Então, que é um trabalho aqui agora, graças ao pessoal da DI Roots, ficou uma barbadinha de fazer. Outra coisa importante, tá? Revisão. O que eu recomendo
para fazer para revisão, que a gente faz lá no Filipão. Ah, eu quero que esse cara tenha revisão 1. Ah, então eu tenho que vir aqui e tal e marcar que é a revisão 1, né? Ou revisão 2, revisão 3. Tem um jeito muito mais fácil de fazer isso. Vem aqui no gerenciar, revisão. Ah, revisão não está emitida, então eu posso criar nuvenzinhas dessa revisão. Então eu venho aqui, né, no Annotate e crio uma nuvem de revisão da sequência. Aqui eu escolho qual sequência, né? Ah, revisão 1, vou criar aqui, crio uma nuvenzinha, pode ser vazia, ok. A partir do momento que eu fiz isso aqui, ó, a revisão 1 já faz parte dessa prancha, tá vendo? Ah, mas aí ela, como que eu faço para não aparecer? Ela vai ficar... Ah, aí que tá. Você vai vir aqui no gerenciar, additional settings, sheet. Aqui o que eu faço? Vou marcar como ela foi emitida e eu não quero que mostre nada. Tá? E vou criar uma segunda revisão aqui. Ok, olha lá, sumiu. Ah, tá. Só que aqui a informação continua aqui, ó. Ela não some daqui. Ah, tá. Eu pensei que quando eu marcava em nenhuma, é como se eu estivesse sumindo com ela. Quer dizer, ela existe. Só que ela tá oculta. Exatamente. E assim, se você quer só usar isso aqui para marcar as pranchas, você pode vir aqui, selecionei a nuvenzinha, copiar, colar para as vistas que você vai selecionar. Olha, ele seleciona as pranchas. Aí eu falo, eu quero pôr, essa é a 101, eu quero pôr na 102 a 111 a mesma nuvenzinha. Vamos ver o que aconteceu aqui na minha relação de pranchas. Olha lá, todas as pranchas que eu pus a nuvenzinha ganharam informação da emissão da revisão. Nessa velocidade. Muito bom. Bom, meu. Eu uso a revisão, mas também nunca com essa produtividade aí. Não, então, e aí, eu quero... Ah, mas eu não quero que mostre, né? Porque aí eu vou ver aqui... Ó, e você vê, agora você tá vendo, ó. Eu criei nas pranchas, nas 108, 109, 110, 111, que nem existem. Tá? Vamos ver o que acontece. Agora que eu tô vendo que eu criei revisão em pranchas que não existem, tá? Ó lá, vamos criar aqui. É engraçado porque elas não aparecem, tá? Agora ficou esquisito. Porque na verdade as pranchas não existem, mas elas apareciam aqui. Tá vendo? Parece que tem revisão 1. Ficou engraçado. Mas aí no caso tem que copiar de novo a nuvenzinha para ter controle, tá? Mas esse é um jeito muito rápido. Aí eu crio a revisão 2, eu vou vir aqui anotar, crio uma revisão 2 da sequência 2, tal, coloco aqui. É lógico, se você souber, quiser apontar o que foi feito, né, melhor. Olha lá, aí já aparece aqui revisão 2. Né? Não tem a nuvenzinha de revisão 1. Tem momentos que a gente quer mostrar e tem momentos que a gente não quer mostrar, né? Para Então, deixar mais limpo. Exatamente. Então você tem esse recurso aqui de apagar ou não, mas aí é por tudo, né? Então se você quer gerar um PDF que elas apareçam, você tem que ligar, gerar os PDF, depois ir lá e desligar, tá? E mesmo na hora de imprimir, deixa eu lembrar aqui, eu acho que na hora de imprimir tem que cuidar, porque eu acho que... eu não lembro aqui se ele automaticamente oculta. Não, acho que não, acho que aparece, tá? Mas são outras coisas que ele oculta automático, né? Por exemplo, reference plane, work plane, eu posso marcar. Se eu tiver uma tag que não está identificando nenhum objeto, também eu posso ocultar, entendeu? Quando eu tenho região, sei lá, tipo um masking region, e duas estão uma em cima da outra, então ele evita desenhar duas linhas, né? Scope box também, esconder scope box, esconder as bordas de impressão das vistas, tá? Então tudo isso aqui pode ser controlado. Uma coisa importante antes de vocês gerarem documentação é desligar o Thin Lines, tá? Porque senão vai imprimir tudo com linha fina.
Tá certo? Fábio. Oi, diga, Ramon. Vou fazer uma pergunta aqui, mas se for muito longo, a gente pode deixar o assunto para a próxima. Não, Eu vi que aquele campo que você... Só voltando um pouquinho, o meu microfone falhou, eu perdi o time. Aquele campo que você criou, que você usa no lugar do count, eu vi que ele é um campo de distância, é um parâmetro de distância. Exato. O problema aqui que eu tive outro dia era que justamente esse parâmetro de distância, ele não vai para o NWD, né? Que é o arquivo do Naves. E o Naves acaba não conta lá. A solução que a gente arrumou foi usar um DWF. Não, você levar pode vir aqui, ó. Quando você vai exportar aqui, tá? Aqui, você põe aqui, eu não lembro agora, tem que ver, eu acho que é esse aqui, ó, Convert Element Properties, tá? Eu tentei de tudo e não consegui, mas eu vou tentar novamente. Eu não lembro agora se é all, mas assim, esse parâmetro tem que ser um parâmetro compartilhado, tá? Não pode ser um parâmetro de família. Não, era um parâmetro compartilhado, de distância, e ele não ia de jeito nenhum. Eu sei que assim, eu normalmente dou esse all aqui para garantir. Vamos ver. Podemos fazer um teste rapidinho. Mas a princípio eu sei que vai porque a gente usa, tá? O que a gente faz? Eu crio aqui sempre uma vista de exportação, tá? Ah, não é esse. Ok. Treinou. Ixi! Eu fechei o outro Revit. Ah, que droga. Não, isso é mais demorado. Mas eu sei que funciona, tá? Mas aí na urgência a gente criou um DWF. E o DWF foi toda a informação. Mas eu acho que é gozado. Tem que dar uma conferida, porque normalmente vocês podem ter passado batido aqui, tá? Nessa configuração do Naves aqui, de exportação. Vou refazer isso aí e vou tentar para ver. Tá? Normalmente o que a gente faz, eu ponho aqui todos e todos para garantir, né? E os IDs dos elementos também. Tá? Converto os ambientes como atributo, que aí também vai informação a mais. Só que sempre cuidando, né? Assim, se tá ficando muito pesado, vai ficar ruim, né? Tá? E uma coisa que eu faço, eu crio no meu projeto, né? Uma vista que eu chamo de Navisworks, por 2 motivos. Você tem um 3D chamado Navisworks, e o Navisworks, na hora de converter o Revit, eu posso configurar para achar essa vista e já extrair ela, né? Já exportar a partir dela. E outra, que eu deixo visível o que eu quero. Então, por exemplo, eu tenho um link de arquitetura, eu escondo. Eu tenho um link de hidráulica, que é a mesma disciplina, eu deixo. Eu tenho um link de PPCI, não, eu escondo, entendeu? Eu controlo o que eu quero ver, porque aí eu sei que o que eu tô vendo é o que vai ser exportado. Certo. Tá certo? Certo. Essa é uma boa dica mesmo. Respondeu a tua pergunta? Respondeu. Eu vou testar mais aqui. Realmente na hora a gente não conseguiu resolver. Mas obrigado, Fábio. Eu acho que dá, tá? Mas se você tiver algum problema com isso, você me chama, que aí a gente vê. Eu posso refazer o teste assim. Mas a princípio, a maioria, todos os nossos... tem uma coisa... Tá, deixa eu abrir aqui o Naves, vamos ver se... Quando a gente seleciona uma informação no Navisworks, eu tenho que cuidar quem que eu tô pegando. Que objeto que eu tô selecionando, tá? Certo, mas a estratégia de usar o DWF não foi ruim não, né? Ela vai em informação que sim. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui já... Tá, vamos abrir esse cara aqui. Então, por exemplo, quando eu seleciono um objeto aqui, tá? Eu tenho que tomar cuidado em que lugar que eu tô pegando ele, tá? Se eu pegar aqui, na última instância, eu vou ter menos informações do que se eu pegar, por exemplo, aqui, que é o da família, entendeu? Ou, eventualmente, pegar esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ele tem muito mais informações, tá vendo? Certo. Do que esse cara aqui.
e que esse cara aqui, que aí já são subcomponentes, entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, ó, esse aqui é a família. Esse aqui é o tipo da família. Aqui é a instância da família. Aqui é a geometria da família. E aqui são subcategorias da família. Tá? Então, se eu quero informação da família, eu tenho que vir neste nível aqui. Olha lá. Aí eu tenho todas as informações. Então, esse é um erro que eu também fiz várias vezes. Olha quantos parâmetros tem. Olha quanta coisa vem. Tá vendo? Inclusive, tem algumas coisas interessantes, né? Principalmente para quem mexe. Cadê? Eu não sei se vai ter. Tem, por exemplo, saber se ele está espelhado ou não. Tá? Tem muita coisa aqui. Olha só. Não, apareceu muito mais coisa do que o meu quando eu usei. Então, mas provavelmente o que você está fazendo, você está selecionando o nível errado, tá? Eu fazia isso direto, eu vinha aqui e selecionava o último nível, porque se você seleciona um objeto, você vai selecionar esse nível aqui. Você vai selecionar a geometria, né? E aí eu tenho que ir subir um para selecionar a instância. Entendi. Tá? Então, Tá isso aí é um erro bem comum. E eu fazia ele direto até eu me dar conta do que eu tava fazendo de errado. Não, tá jóia. Boa dica também. Nossa, eu já ganhei o dia também, igual a Jaque no ano. Mas é assim. Olha aqui no meu caderninho. A ideia do grupo desses encontros é que a gente possa trocar ideias e experiências. Porque, do mesmo jeito, assim, eu tenho experiência na ferramenta e processo, mas, por exemplo, eu sei que tem gente aí que sabe calcular coisa que eu não faço a menor ideia como faz. Então, a gente vai aos poucos aí explorando o conhecimento da galera. Tá certo? Tá certo. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco vai ficar disponível lá no canal, né? Como eu descobri que eu tinha que fazer um negócio para não ter que ficar picotando o vídeo, esse vídeo vai integral, tá? Vai ficar meio compridão, mas aí vocês têm o fast forward aí para avançar conforme vocês precisarem. Ok? Fechou. Então, muito obrigado. Boa noite aí para vocês. Obrigado a você, Fábio. Falou.